Está no ar o programa Verbo da Vida, a palavra da fé ao seu alcance. É isso aí, muito boa noite. Estamos aqui mais uma noite, toda terça, com esse encontro marcado aqui na TV Conteúdo, com o programa Verbo da Vida, a palavra da fé ao seu alcance. Amém. Todas as noites, né? 20h45, uma hora aqui para a gente bater um papo, crescer no conhecimento da palavra. Eu creio que é da vontade de Deus que o seu povo fique forte mesmo no conhecimento da palavra, porque é o único assunto que pode fazer o povo de Deus sofrer. A Bíblia diz: o meu povo, em Oséias 4:6, sofre por falta de conhecimento. Então, só a falta de conhecimento pode nos fazer sofrer, mas um povo que conhece o seu Deus, conhece aquilo que está na sua palavra, de fato não vai sofrer, mas vai andar na terra numa vida poderosa e vai cumprir o seu chamado de uma forma especial. Boa noite, meus irmãos. Como é que vocês estão? Boa noite, pastor. Boa noite, Júnior. Boa noite, Apolo Miranda. Boa noite, Dona Rosa. Você que está nos assistindo pela TV Conteúdo, muito obrigado pela sua audiência. E vai aquecendo o dedo aí, compartilhando, comentando, escrevendo embaixo aí para o sorteio de hoje. O Júnior vai falar logo mais, tá certo? Hoje vamos falar sobre um assunto poderoso: graça para cumprir a missão. Meu Deus. E essa foi o tema da ministração domingo passado. Você pode acompanhar na íntegra no nosso canal do YouTube, Igreja Verbo da Vida Pojuca. Se você não faz parte do nosso canal do YouTube, vai lá, né? Curte a página, compartilha os vídeos, faz se inscreve, parte, né? Se inscreve em nome de Jesus, não se inscrever não, tanto no YouTube quanto no Instagram, Facebook. Procura as nossas páginas para você estar a par de todas as nossas programações. Nesse último final de semana tivemos a conferência TPG, Transformados pela Graça. Foi um tempo poderoso. Nosso pastor ministrou, teve Emerson Miranda, pastor Marco. Eu queria falar do livro, né, pastor? Eu queria falar do livro do senhor, né? Pastor escritor agora. Muito bom, o livro é excelente, gente. Muito bom mesmo. E a gente ia botar ele para sorteio essa semana, mas próxima semana vai ter sorteio dele, tá certo? Júnior. Hoje no sorteio nós temos o livro O Poder Criativo de Deus Funcionará para Você. Uau. Lá de Charles Capps. É um livro poderoso que fala, que de fato trata sobre esse tema aqui. Se você quiser concorrer a esse livro no sorteio, envia aí no chat: eu quero esse livro. E também utilize o chat para estar nos enviando perguntas. Vocês sabem que a nossa programação aqui é voltada a estar respondendo perguntas e respostas. Amém. E através disso, o Senhor vai nos acrescentando conhecimento da palavra. Então envia a sua pergunta que nós iremos aqui ler e somos muito gratos pela participação de cada um de vocês. De fato, irmãos, a gente tem esse bom costume, né, de sortear livros, para que a gente entenda que isso tem que sair do nosso meio, né? De que crente não gosta de ler. É isso mesmo. Se um povo que conhece a Deus, se a falta de conhecimento é que faz o povo sofrer, assim como dizem em Oséias 4:6, então é necessário que a gente se dedique ao conhecimento. E uma das formas da gente crescer no conhecimento é através da leitura. Né? A leitura melhora a nossa forma de falar, né? A forma de se comportar. Então a gente precisa se dedicar mesmo à leitura. É por isso que a gente faz esse incentivo de estar toda semana aqui sorteando um livro, porque nós entendemos que isso pode fazer pessoas bombarem mesmo, crescer naquilo que Deus tem, não só na igreja, né, mas no secular, no seu trabalho, em todas as áreas. Isso é maravilhoso, tá bom? Então vamos de música e a gente já volta para dar seguimento e dar uma meditada na palavra. Se liga no som. Jesus, nome sem igual, nome sem igual. Seu nome está acima de tudo e não há outro igual, não há outro igual.
É isso aí, nome sem igual, Jesus, o Amém. nome sem igual, isso é Uau, que maravilhoso. nome poderoso. Nome, não há nome mais poderoso, nome mais forte na terra. A Bíblia diz que todo joelho tem que se dobrar na terra, no céu e no inferno ao nome de Jesus. Esse nome é poderoso de fato. Irmãos, a gente vai conversar um pouco essa noite sobre graça, né? Graça é muito mais do que um favor de Deus. A maioria de nós conhece graça como um favor de Deus. Eu uma vez vi uma pesquisa, né, do ministério do John Bevere, e eu fiquei assustado quando eu vi essa pesquisa. Nessa pesquisa, uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, diz que só 2% do povo cristão, né, entende o que é graça. 98% do povo cristão acha que graça é um favor de Deus para nos salvar. Então acha que graça está apenas ligado à salvação. Né? E de fato não é isso. A graça é uma capacitação para viver uma vida na terra sem pecar. Né? Por causa da graça que nós fomos salvos, sim, mas também é por causa da graça que nós recebemos presentes, né? Amém. O fruto do Espírito, Sim. dons, tudo isso tem a ver com a graça de Deus. E é uma capacitação para a gente poder viver uma vida na terra sem pecar. A Bíblia diz que também, por causa da graça, o pecado não tem mais domínio sobre nós. Amém. Então, falando sobre isso, a graça com relação à missão, Deus colocou em cada um de nós uma missão para cumprir, né? Todos nós temos um chamado, um objetivo. Ninguém está na terra por acaso. Não pode ser obra do acaso, né? Uma pessoa cresce e decide ser açougueiro, o outro decide ser padeiro, um outro estuda e é dentista, um outro é advogado. E isso não pode ser algo aleatório. Né? Tem que haver. Eu não tenho dúvida que Deus, há um ser soberano e mais inteligente do que todo mundo, que coloca essa harmonia na terra. Muito bom. E mesmo que uma função que a pessoa pode olhar, poxa, talvez uma criança não cresça pensando que ela vai fazer a coleta de lixo de algumas casas, mas há um grupo de pessoas que tem um chamado para isso e faz aquilo há uma graça. Sim. E ela tem alegria, satisfação. Sim. E faz aquilo com alegria mesmo, né? E vai, recolhe o lixo da casa das pessoas. Então eu vejo isso que é um favor mesmo, é uma ação de Deus. Tudo isso tem a ver com a graça. E todos nós recebemos de Deus uma graça para cumprir a missão, cumprir o propósito. E é por isso que a gente precisa de uma aliança com Deus. Porque só encontra essa graça, claro, existe a graça que coloca as coisas em ordens, mas viver a graça, esse favor imerecido, só se encontra quando a gente faz uma aliança com o Senhor. O mundo não está debaixo da graça, o mundo está debaixo de lei. Né? Existe a lei, e a lei não tem amor, a lei ela cumpre o que ela precisa ser feito, né? Mas ela não tem compaixão nem amor. A lei ela faz o que tem que ser feito, mas a graça não, a graça ela é recheada de amor, ela é molhada de compaixão, né? A graça. Então só encontra isso aonde? Quando a gente faz uma aliança com o Senhor. É importante entender, a igreja não está na lei, né? Nas antigas alianças. A igreja está na lei de Cristo, que é baseada em amor. E a igreja está vivendo na graça, mas o mundo não está. O mundo não desfruta dessa graça de uma forma mais abrangente. Plena. É claro, né? Plena. Existe uma graça que o mundo desfruta, que é o quê? A Bíblia diz que Deus faz cair chuva sobre o ímpio e sobre o justo. Então, é uma graça, é um favor de Deus a chuva, né? Algumas coisas, tanto faz a pessoa ter aliança com Deus ou não, ela respira, ela tem direito ao mesmo oxigênio. O que é isso? Graça. Porque imagine se Deus cortasse o oxigênio da terra, né? Meu Deus. E aí, olha o poder da graça. Alguém pode estar no deserto do Saara e alguém pode estar dentro da selva amazônica, o teor de oxigênio é o mesmo. É um nível de 21% de oxigênio. Então não muda em lugar nenhum do planeta. É o mesmo grau, a mesma quantidade de oxigênio, a 21%. O que é isso? Não tem como alguém dizer que isso é obra do acaso. Do acaso, né? Algo aleatório. Não tem como. É verdade. De fato, a palavra fala que a natureza expressa, né, o seu Criador.
E diante dessas coisas, não tem como uma pessoa dizer que Deus não existe ou falar que não existe alguém superior que possa ter criado tudo isso. E quando a gente vai pensar sobre graça e pensar sobre Jesus, a gente vê o favor de Deus, como o pastor falou, sobre toda a criação. Mas nós que somos filhos de Deus, nós recebemos esse favor agora por meio de Cristo Jesus. E esse favor que opera em nós nos ajuda e nos auxilia a cumprir de fato a nossa missão aqui na Terra, sem olhar para trás e de fato como Deus falou para Paulo: Paulo, a minha graça te basta, você já tem tudo ali em você para cumprir a sua missão. Agora nós precisamos aprender, né? O que é? Porque quando Deus dá essa resposta para Paulo, Paulo vai orar durante 3 vezes e ele começa a reclamar com algumas coisas, né, com aquilo que ele estava vivendo, e Paulo vai reclamar, né, e essa resposta de Deus, aparentemente parece que Deus está sendo duro com Paulo, bronca, mas não é, Deus não está dando uma bronca, Deus só está dizendo: ei, tem uma graça, e isso é mais do que suficiente para resolver os seus problemas. Agora você precisa aprender a lidar com isso. É como alguém que tem uma caixa de ferramentas, mas não sabe mexer com as ferramentas, ou o que cada ferramenta, como ela funciona. E é Deus dizendo para Paulo: ei, há várias ferramentas aí na sua mão e em você. Agora você precisa aprender a lidar e a descobrir como cada ferramenta funciona, que são chaves mesmo, né? Muito bom. Que destravam nossas vidas. Amém. E essa graça, ela opera 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias no mês. Meu Deus, é algo... 365 dias ou 66 por ano. É algo poderoso. E eu gostei do que o pastor falou sobre Deus dar a graça para cada pessoa desenvolver uma função no mundo, né? O gari tem uma graça para fazer aquilo, assim como o médico tem uma graça para fazer algo que talvez seja profissões distintas, mas o engraçado da graça, né? Diz que a multiforme graça de Deus é isso, cada um está desenvolvendo uma função, porque imagine se o mundo todo fosse formado só de pedreiro ou só de médico, onde estaria as outras funções, e como seria um mundo só com uma pessoa exercendo algo, né? E não existe tipo uma função ou uma profissão ou um ministério mais importante que outro. Existem pessoas trabalhando de forma diferente para um bem comum, né? E meu Deus, a inteligência de Deus para orquestrar todas essas coisas é algo poderoso. E assim, o mundo vai sempre dizer: poxa, o médico é mais importante que o gari, mas para Deus é a mesma importância. Meu Deus, é mesmo. Né? O mundo vai olhar com um olhar diferente, inclusive paga de uma forma diferente. É isso mesmo. A retribuição financeira pelo trabalho é diferente. É isso mesmo. Mas para Deus é a mesma coisa, assim como na igreja. Para Deus, tanto faz a pessoa ser um pastor, a pessoa estar na televisão, a pessoa nunca pregar no microfone. É igreja, é filho, tem a mesma importância para o Senhor. Meu Deus. Porque nós não somos vistos para Deus pelo que nós fazemos para Ele. Isso é o quê? Isso é lei. A lei é pela obra, sim, mas a graça não tem nada a ver, né? O reino de Deus hoje, ele funciona pela graça, né? E nós não estamos na lei. A lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade é que vieram por Jesus. E a lei, o homem era visto pela obra, né? Se ele obedecesse, se ele fizesse, se ele se esforçasse. Mas na graça não. É a gente reconhecer. É porque Jesus fez, é porque ele mereceu, é porque ele conquistou. Então nós não fizemos nada para isso. Isso é maravilhoso. Tira de nós qualquer tipo de soberba, né? Amém. Muito bom. E até pra gente como igreja tomar cuidado para não vir um certo preconceito de tipo: entrou um médico na igreja, nossa, vamos tratar bem. Entrou um gari, vamos ter esse exemplo, né? Pode ser qualquer outra profissão. É uma pessoa comum, né? E aí talvez até rejeite e tal. Não, a graça do Senhor, ela nos assiste de tal forma que, como o pastor falou muito bem, não existe distinção para Deus entre uma profissão ou outra, ou entre uma pessoa ou outra. Não existe distinção entre um pastor ou alguém que ainda não recebeu Jesus, né? A própria palavra diz: a ninguém tome como comum, né? Então, independente se a pessoa tem aliança com Deus, nós não devemos tomar ninguém como comum. E a graça do Senhor é algo poderoso. Ela veio mesmo para tirar esse peso da lei de que você precisa ser reconhecido pelo que você faz, pelo que você fez. Não, agora é de fato pelo que Jesus Cristo fez. A gente deve reconhecer isso e agarrar essa verdade e viver a salvação que o Senhor propôs para cada um de nós.
Maravilha, vamos de perguntas? Vamos lá. Posso começar? Manda bala. Aleluia. Pastor, é errado não gostar do que eu fui chamado para fazer. Meu chamado é pastoral e eu não me vejo sendo pastor. Olha só, no começo não, né? Porque eu acredito que todo mundo, quando se identifica e se encontra com o chamado, dá um susto. Choque. E a maioria tenta até fugir do chamado. Então, no começo, não é errado a gente não gostar. Mas depois, quando a gente percebe que é o melhor lugar de estar, irmãos. Não existe lugar melhor de estar do que o lugar que Deus escolheu para que a gente estivesse. Então, quando a gente já está há um tempo, né, se o chamado é pastoral e eu estou um tempo pastoreando e mesmo assim continua esse sentimento, aí é bom eu rever se de fato eu fui chamado para aquilo. Né, se de fato há aquilo. Mas no começo, se você entende que seu chamado é pastoral e há esse conflito, né, tá tudo certo. Aconteceu comigo, acontece com a maioria dos pastores, fica tranquilo, tá tudo certo. É assim mesmo no início. Agora, se você já é um pastor já há um tempo e ainda continua pensando assim, ou com esse sentimento, aí tem alguma coisa errada. Então, eu acredito que você deve ser um jovem que talvez não tenha nem entrado ainda, sim, né, sim. no chamado, e é normal isso, fica tranquilo, Deus vai descortinando isso devagar. Já pensou se Deus mostrasse tudo? Eu quero que você faça... A gente correria, a gente É verdade. não aguentaria. Ele não mostra tudo de vez, não. É verdade, é verdade. Pastor, como eu posso identificar o meu chamado? E se eu tenho chamado nos 5 dons ministeriais? O primeiro passo é se aproximar de pessoas que tenham mais experiência que você. Se você faz parte, né, o ministério que você faz parte, é necessário você se aproximar mesmo da sua liderança, né, do seu pastor, das pessoas que estão te treinando. Muito bom. Para que essas pessoas mais experientes, elas vão ser um canal de Deus para te preparar, para te afiar, né, para te encaminhar para o ministério. Muito bom. Então essa é a forma, se aproximar de pessoas mais experientes e servir naquilo que a igreja está precisando. É importante a gente saber que ninguém começa no chamado principal. Né? As pessoas começam fazendo alguma coisa na igreja e daqui a pouco vai caminhando para o chamado principal. Mas ninguém começa no chamado. Então é necessário esse treinamento mesmo. Né? Eu vi Vânia falar uma coisa que eu achei interessante. Né? Até estava conversando hoje com uma amiga e a gente lembrando de que Vânia, um dia ela disse que alguém só está assim maduro ministerialmente, alguém que foi chamado nos 5 dons ministeriais, mais ou menos uns 15 anos depois que ela está executando a função. Meu Deus. E ela mostrando na Bíblia, né, como Elias que andou com Eliseu que andou com Elias, ele andou mais ou menos 15 anos antes daquela famosa história que a gente sabe, da capa, em que Elias é tomado pelo Senhor e ali se completa que a unção dobrada vem sobre Eliseu. Tal. Aquilo ali demorou o quê? Mais ou menos uns 15 anos de treinamento. Então, assim, alguém maduro precisa desse exercício mesmo, dessa experiência ministerial. Amém, muito bom. Pastor, mulher de pastor é considerada pastora? Tem um ofício nos 5 dons ministeriais? Ela pode ter até um ofício nos 5 dons ministeriais, né? Mas ela não é pastora por ser esposa de um pastor. Assim também como um filho de um pastor não é pastorzinho. Né? Sim, muito bom. Deus ele tem um chamado, a Bíblia diz, primeiro, não são homens que chamam ninguém para o ministério. Não adianta eu querer ir com a cara porque eu amo o meu filho, eu vou ungir ele pastor. Se Deus não chamou, não vai funcionar, não vai dar certo. Porque a Bíblia diz que é Deus que chama. Deus, ele chamou uns para apóstolos, outros. Tem até uma das passagens que diz assim, ele chamou primeiro ou primeiramente para apóstolo. Aí tem gente que fala, o apóstolo é mais importante. Não, gente, é tão simples. É porque Jesus, quando ele fundou a igreja, o primeiro chamado nos 5 dons foram os apóstolos. Ele não chamou 12 e ele deu o nome de apóstolo, aqueles 12. Então, quando a Bíblia fala primeiro, é porque foi em primeiro lugar mesmo. Sim. Na ordem. Não tinha pastor antes, sim, mas tinha apóstolo. Ele chamou 12 apóstolos. E aí por isso que a Bíblia fala primeiro o apóstolo. Não quer dizer que o apóstolo é mais importante que o pastor, né? Mas assim, a gente precisa entender, né? Quem está assistindo ou vai assistir depois dessa programação, isso
Por exemplo, para minha esposa, foi libertador para ela saber que ela não era pastora, porque ela não identificava na vida dela a paciência que um pastor precisa ter. Ela não gostava, agora até ela gosta mais, mas não gostava de aconselhar, porque eu aconselho, eu fico ali, né, e eu passo 1 hora ouvindo pessoas. Ela não é o chamado dela, ela é uma profeta. Então o que acontece? Ela já vai direto e diz logo, ó, você tem que tomar vergonha na cara, fazer isso. Oh, meu Deus. Ela não tem a paciência que o pastor tem, então é evidente. E ela pensou que, até no início, ela fala hoje, que no início, quando eu comecei a entrar no chamado pastoral, ela pensou em se separar de mim, porque ela achava que ela atrapalhava o meu chamado. Porque as pessoas diziam que ela era pastora e ela não se via como pastora, porque de fato ela nunca foi pastora. Então, é importante um casal entender o que um faz, o que o outro faz, e Deus é um Deus pessoal. Não é porque um é pastor que o outro tem que ser pastor também. Embora o casal pode pastorear junto a uma igreja. Isso. Muito bom. E um auxilia o outro, né? Meu Deus, como a gente vê na Como- nossa igreja muito Isso. bem, né? E também como os dons ministeriais se encaixam, né? Cada um vai complementando o outro. Amém, muito bom. Eu quero perguntar, mas antes eu quero pedir aí para Apolo Miranda colocar a foto da ganhadora da semana passada, nossa irmã Jennifer, vai aparecer aí na sua telinha, e você pode ser o ganhador ou a ganhadora desta semana, colocando aí embaixo aí no chat, nos comentários, eu quero este livro. Não deixa de escrever, porque você assistindo apenas, você apenas curtindo, não te dá o direito de entrar, de concorrer ao livro. Então, coloca embaixo, eu quero esse livro. Vale a pena lembrar que só concorre quem coloca essa frase aí, eu quero esse livro. Muito bom. Vamos lá, você faz, eu faço aqui, viu? Pastor, aqui. Eu acho que sou mestre, mas não gosto muito de ler. O que faço? Não existe um mestre Que não gosta muito de ler. Aí você vai ter que vencer isso. Por quê? A Bíblia diz assim, ó, aquele que ensina a palavra se esmere, se esforce em estudar. Então, se você é mestre, você já sabe que é mestre, maravilha, mas você vai ter que vencer. Entenda uma coisa, a carne de ninguém gosta de se esforçar. Então, você só precisa o quê? Treinar a sua carne. Às vezes você está falando, eu não gosto. Ó, quando eu aceitei Jesus, eu nunca tinha lido um livro inteiro na minha vida. Então, eu também não gostava de ler. Mas eu aprendi, eu adquiri o hábito da leitura. E hoje, para mim, não é nenhum esforço ler livros. Então, eu sei que é uma coisa que a gente pode gerar um hábito da leitura. Então, se você entende que é mestre, grande coisa você já descobriu. Agora, o que é que você tem que fazer? Você precisa começar a gostar de estudar, ler livros, porque isso faz parte do seu chamado. Pastor, qual é a função do Ministério de Socorros para a igreja? Maravilha, excelente perguntas. O Ministério de Socorros, ele é bíblico e ele é de fundamental importância. O que está envolvido no Ministério de Socorros? Os diáconos faz parte do Ministério de Socorros, obreiros, os músicos da igreja. Vale a pena lembrar que hoje, na dispensação que nós estamos, não existe levita. Levita é um povo da tribo de Levi e que tenha nascido em Israel. Então não existe hoje na igreja levita, como alguns chamam. São músicos, cantores e músicos. E esses músicos e cantores, eles fazem parte do Ministério de Socorros. Quando a Bíblia fala ali, né, dos dons, ele vai falar Ministério de Socorros. Então, todo esse serviço, pessoas que gostam de visitar presos, fazer um trabalho de evangelismo dos hospitais, eu não estou falando do evangelista, mas pessoas que gostam de evangelizar. Porque nem todo mundo que evangeliza é evangelista também. Evangelista é aquele que opera sinais, curas, milagres. Isso faz parte do ministério do evangelista. Mas alguém que gosta de ir nos hospitais, de trazer uma palavra, isso é o que também? Ministério de Socorros. Pessoas que gostam de obras sociais, vamos fazer um sopão, vamos ajudar as pessoas carentes. O que é isso? Ministério de Socorros. Até mesmo quem financia, né, pastor? Sim. E por falar nisso, a gente teve, nesse último final de semana, nosso culto de missões, né? Justamente. Muito bom. Fala sobre isso, pessoas que nunca foram ao campo missionário, mas que com a sua oferta pode alcançar pessoas, pode alcançar vidas, aquele que né? Contribua com generosidade, né? Com liberalidade. Então, contribuir também faz parte dos 5 dons, do 6º dom, que é o Ministério de Socorro, não é isso, pastor? Me corrija se eu estiver errado. Vamos lá. Aqui.
Só existe 5 dons 5 dons ministeriais, né? o- Não existe esse o sexto dom não. que você colocou aí, Amém, mas tá tudo vendo bem. aí? Pastor. 5 dons ministeriais, mas existe Ministério o de Ministério de Socorro, Socorros. onde estão envolvidos todo esse Amém. Pastor, serviço. é possível uma pessoa ser pastor e evangelista ao mesmo tempo? Sim, sim, é possível. Tem pessoas. Agora, o que é necessário a pessoa saber? Qual o chamado dela principal? Muito bom. Né? Porque às vezes alguém pode ser pastor e até profeta, pastor e mestre. A Bíblia diz que Paulo, por exemplo, quando ele iniciou o chamado dele, há um reconhecimento na Bíblia ali de ele e Barnabé serem reconhecidos, eles estavam sendo chamados de ou de profeta ou de mestre, porque a Bíblia diz assim: havia profetas e mestres na igreja, se não me engano, de Antioquia, e estava ali Barnabé, e Saulo. Então, Saulo, ou que era Paulo, né? Ou ele era mestre ou profeta. A Bíblia não deixa claro qual dos dois. Mas depois ele entra no chamado apostólico, que foi o chamado principal dele. Mas ele também era ou mestre ou profeta. Muito então, bom. assim, eu conheço várias pessoas, conheço pastores, né, que pastoreiam a igreja, mas que são também profetas e mestres, ensinam a palavra, né? Tem gente que até opera em 3 dons e é perfeitamente natural. Ninguém consegue hoje operar nos 5. Não adianta alguém dizer que é apóstolo, pastor, profeta, evangelista, porque só quem fez isso foi Jesus. Muito bom. E como é que isso funciona na prática? Na hora, no momento que ou o pastor, ou um evangelista, ou um profeta está atuando no seu dom ministerial, como é que acontece esse compartilhamento ou esses dons operando ao mesmo tempo? Por exemplo, alguém que é pastor e profeta, o chamado principal dele é pastor. Então ele vai pastorear, vai cuidar. O pastor, a Bíblia diz que ele também exerce o governo da igreja. Então ele tem uma capacidade de Deus para governar, né, finanças e direcionar as coisas na igreja. Mas aí, quando ele estiver pregando, ele vai entender, quando ele repousa sobre ele ali, a unção, por exemplo, do ensino. Muito bom. E aí ele está operando ali, ensinando a igreja. E aquela unção é unção de quê? Do pastor? Não, é unção de mestre. Ele não está muitas vezes pregando, ele está ensinando mesmo as pessoas. Ou alguém que opera, um pastor que opera como profeta. E aí ele percebe a unção, o fluir profético, e ele começa a liberar palavras acerca de coisas do futuro, ou acerca, descortinando a vida de uma pessoa. O que é isso? É o chamado em evidência. Mas, geralmente, quando a pessoa vai tendo uma maturidade, ele reconhece a unção. Como alguém que opera em cura, um pastor que também opera nesses sinais do evangelista, né, ou do apóstolo, porque o apóstolo ele acaba tocando nesses outros dons. Ele não flui, não é que ele seja todos os dons, mas ele toca neles. Então, Amém. alguém que é apóstolo, ele muitas vezes vai perceber a unção de cura para liberar, para curar pessoas, a unção do mestre para ensinar. Ele vai tocar nessas unções e a maturidade vai fazer ele reconhecer isso. Amém. Amém. Muito bom. Pastor, quando saber que a graça para servir em algum departamento ou ministério não está mais presente? Isso é algo que a gente precisa ter muita maturidade. Uma das coisas de saber que a graça não está mais presente é quando a gente conseguiu preparar pessoas para nos substituir. Muito bom. Muito bom. Porque não é de Deus a gente sair de um lugar e deixar ali uma lacuna. Imagine alguém que é líder de um departamento na igreja e fala, aí chega para a liderança dela, para o pastor, e fala: pastor, não há mais graça, acabou meu tempo aqui, mas ele não preparou ninguém para substituir, ele vai largar lá um rombo na igreja, uma necessidade na igreja. Eu não acredito que o tempo tenha findado. Então, uma das coisas que eu acho maravilhosas em um líder é a capacidade que ele tem de Deus de preparar pessoas. Amém. Então, Muito bom. agora não é todo mundo que tem essa alegria Sim. de preparar pessoas. Tem gente que gosta de só ele ser reconhecido, e isso não é de Deus. Porque a gente vê Jesus, ele preparou aqueles 12 homens ao ponto da palavra chegar aqui em Catu, aqui em Pojuca, na nossa região. Amém. O que é isso? Ele disse: olha, vocês estão vendo eu fazendo coisas, mas vocês vão fazer coisas ainda maiores. Amém.
Olha a alegria, né? Vocês vão fazer as mesmas coisas que eu faço, mas farão maiores. ainda maiores. Amém, muito Então, um líder, ele vai sempre se alegrar em ver quem ele está preparando, realizando coisas maiores. Então, se você percebe que está findando um tempo em um lugar, se esforce a preparar alguém para que você, quando sair dali, você diga, ó, pastor, eu preciso sair, mas eu posso te apresentar, ou pelo menos te indicar tal pessoa, ela é preparada para estar no meu lugar. Muito bom. Amém, muito bom. E é pra gente até ter cuidado, até no secular, né? Às vezes a pessoa, eu cansei do trabalho, mas como é importante, principalmente pra gente que é cristão, né? É saber, perceber que talvez não seja o tempo mais de estar ali, mas de repente preparar o ambiente, avisar com antecedência, isso faz parte, né? Muito Muito bom, bom. André. Eu lembro uma vez quando eu tinha uma loja evangélica, né? E uma pessoa da nossa confiança, ela chegou um dia sorrindo para mim, diz, ó, eu só vou trabalhar até hoje, eu vou precisar sair e tal. E aquilo me assustou. Por quê? Porque no secular, alguém quando trabalha em um lugar, ele deve dar o quê? Pelo menos 30 dias para a pessoa preparar. Isso é lei, Sim. né? O aviso prévio, né? Aí você vê um crente chegar para um outro sorrindo e diz, só vou trabalhar até hoje. Quer dizer, amanhã se vire, problema é seu. Isso não é algo de Deus. A gente precisa ter essa compaixão das pessoas, né? De dar um tempo para que ela sinta pelo menos de uma forma mais leve possível a nossa ausência, né? Muito bom. Muito bom. Pastor, em relação aos dons ministeriais, qual é de fato a função de um apóstolo no corpo de Cristo? Um apóstolo, ele tem algumas funções no corpo de Cristo, né? A palavra apóstolo significa enviado, então ele é alguém enviado para fazer coisas específicas. Apóstolos na nossa dispensação, porque existe alguns tipos de apóstolo, né? Isso existe mesmo. Jesus, ele foi o primeiro apóstolo. Existe apóstolo do Cordeiro, aqueles apóstolos que caminharam, que viram, tiveram os 3 anos com Jesus, viram Jesus e depois viram Jesus também ressuscitados ou ressuscitado. Esses apóstolos chamados apóstolo do Cordeiro. Existe uma classe de apóstolo, a terceira classe, que é a classe de apóstolo de fundação, né? Que deram fundamento à igreja mesmo, como o apóstolo Paulo. E existe a classe de apóstolo hoje. E essa classe de apóstolo hoje é o quê? São pessoas que principalmente treinam pessoas, tem no coração o desejo de abrir novos trabalhos, novas obras. Alguém que se diz apóstolo e pastoreia uma igreja e não sai dali e não abre outras igrejas, não treina, não tem alegria em treinar pessoas, de fato ele não é um apóstolo. Ele pode ser um pastor, mas não é um apóstolo. Apóstolo é aquela pessoa que arde. Você vê Paulo, ele viaja, as viagens missionárias, ele saía abrindo igrejas, instituindo líderes, pastores, preparando aquela liderança. Isso depois mesmo. ele voltava, dando apoio àquilo. Então você vê como é que um apóstolo ama isso. Essas ações missionárias, Muito né? bom. De abrir novas obras, novos trabalhos e fazer o evangelho crescer. Muito bom. E apóstolo também é aquela pessoa que tem um olhar clínico, olha para uma pessoa que ninguém dá nada, eles não, ali é um profeta. Deus mostra. Muito bom. Né? O Muito apóstolo ele percebe os talentos, as ferramentas de Deus. Aonde ninguém vê, ele vê. Uau. Paulo e Timóteo, né? Timóteo era um jovem e Paulo treinou Timóteo para estar dirigindo uma igreja. Muitas vezes algumas pessoas ali daquela região poderiam até, como falou, não despreze a tua mocidade. Levantou alguém jovem, né? Isso Assim bom. como também caminhou com Marcos, João Marcos, Sim, né? sim. E teve momentos que foi duro com Marcos, depois diz, manda Marcos voltar, eu preciso dele. Então o apóstolo é isso, é essa pessoa que tem esse olhar mesmo. Muito né? bom. Muito Muito bom. bom. Pastor, como cumprir a minha missão se o meu pastor não me vê? Deus está te vendo. Então saiba de uma coisa, Deus está te vendo e Ele vai te guiar. Qual o segredo, irmãos? Não seja rebelde com a sua liderança, não se volte contra ela, mas se você percebe isso, que você tem um chamado e sua liderança não está te vendo, quem sabe não é hora de você sentar com a liderança e explicar isso, abrir o seu coração e falar, pastor, eu tenho um chamado em tal área, eu tenho bom. arde no meu coração isso, o que é que o senhor acha, né?
E aí o pastor, de repente, vai te dar algumas direções. Ó, filho, então começa a fazer isso. Por exemplo, eu sou pastor. Se alguém tiver uma conversa dessa comigo e chegar para mim, pastor, eu sou um pastor também, eu me vejo... Eu vou falar, que legal, massa, mas eu vou dar instruções. Eu não vou falar, a partir de hoje, eu já vou te levantar pastor. Não, mas eu vou te falar, ó, faz tal curso, faz isso, entra em um departamento, vai para a salinha, vai para o diaconato. Muito Eu bom. vou dar instruções. E aí eu vou observar se essa pessoa está obedecendo as instruções. Então, foca nisso, né? E Deus vai te mover para os lugares certos, pode ter certeza. Agora, quando Deus falar coisas com você, você também precisa ter coragem de obedecer, né? Muito bom. Vamos lá. Pastor, qual a diferença, ou se há diferença, entre chamado e propósito? São duas coisas muito alinhadas, né? O chamado e o propósito, eu acho que são... talvez o chamado esteja mais ligado assim com a questão ministerial mesmo, né? Um chamado ministerial. E propósito tem a ver com, além do ministério, tudo que a gente vai fazer na vida, que está envolvido família, né? Casamento, relacionamentos. Então, o propósito talvez esteja numa linha maior, né? Do que o chamado ministerial, embora as duas coisas são muito parecidas e andam muito juntas e têm muita importância, porque a Bíblia diz, né, é algo poderoso, né? Muitos são chamados, poucos escolhidos. Então é sinal de que muita gente tem chamado, mas acaba não considerando, não respondendo bem ao treinamento que o chamado requer e acaba depois não estando numa posição de ser escolhido mesmo. Meu Deus. Isso é Pastor, quais são as características para que a gente possa ser qualificado para cumprir o nosso chamado? Treinamento vai trazer essa qualificação. O treinamento mesmo traz isso. Agora, esse treinamento requer o que a Bíblia diz que é ferro afiando ferro. Então, nem sempre a gente vai ter o líder, o pastor que a gente gostaria, né? Deus sabe, é mais inteligente que a gente, mas ele vai colocar alguém que vai nos confrontar, que vai nos desafiar a crescer. Essa relação de treinamento, talvez, de alguém liderado com um pastor, não necessariamente precisa ser uma relação de uma amizade tão profunda, mas é de um treinamento mesmo, né? de seguir uma carreira entendendo que está sendo capacitado, treinado para algo poderoso. Amém. Então a gente precisa se submeter, entender cada fase, se preparar para isso. Ninguém vai, a Bíblia, né, Paulo diz que nos compara a um soldado, e ele diz: ninguém se inscreve em um exército para não obedecer às regras. Muito né? bom. Um soldado, quando vai para o exército, ele vai o quê? Ele precisa todo dia de manhã levantar, colocar sua farda, colocar sua bota. Não existe isso dele levantar e falar: hoje eu vou de sandália porque a bota aperta meu pé. Não, irmão. Soldado tem que se padronizar com as regras. Então hoje, infelizmente, tem muita gente pregando e querendo viver um evangelho muito light, muito docinho, muito leve. Jesus nunca prometeu isso. Jesus falou: vamos ter aflição, mas tem de bom ânimo, anda para frente, vai dar tudo certo. Amém. Amém. E é sobre isso que eu quero perguntar aqui agora, pastor. O tempo da graça é mais fácil do que o tempo da lei? A graça nos dá espaço para pecar? Não, Paulo traz uma palavra poderosa. Respondendo que aí tem 3 perguntas em uma, né? É mais fácil que o tempo da lei? É. Por que é mais fácil? Porque Deus colocou em nós uma capacitação para vencer o pecado que a lei não dava. Amém. Então é mais fácil. Sim. Né? Agora, não nos dá direito de levar uma vida qualquer, porque pelo contrário, a exigência agora também é maior. Olha o que Jesus fala da graça e a lei. Jesus falou assim, ó: a lei diz: se um homem se deitar com a mulher, cometeu pecado. Eu, porém, vos digo, se alguém olhar para uma mulher com um olhar impuro, já adulterou com ela. Se a gente vê que o padrão aumentou muito. É verdade. Mas por quê? Porque também há uma capacidade muito maior de olhar, perceber que o olho está escandalizando, arrancar e jogar fora. Então é mais fácil, mas o padrão é muito maior. Pastor, o que pode me impedir ou dificultar do meu propósito ser cumprido ou o meu chamado? Você mesmo, mais ninguém. O diabo não pode nos impedir, o pastor não pode nos impedir. Muito bom. Ninguém, nenhum irmão, nada pode nos impedir. Só a gente mesmo, se a gente decidir se fazer de coitadinho e colocar a culpa nos outros, a gente não vai sair do lugar.
mas ninguém pode impedir. A gente vê claro na Bíblia, por exemplo, o que poderia impedir Davi de ter aquela vitória? Todo mundo tentou impedir. Os irmãos disseram: o que é que você está fazendo aqui? Vai para casa. A gente bem sabe quem é você. O rei disse: ei, esse gigante, ele é guerreiro desde a mocidade. Você é muito novo, você é muito moço. Não dá para você enfrentar. Mas ninguém impediu Davi. Davi, você vê, eu vi Haline falando isso essa semana, achei maravilhoso, né? Todo mundo chamava Golias de gigante. Davi, em hora nenhuma, chamou ele de gigante. É verdade. Eu achei isso maravilhoso que Haline falou, né? Essa semana. Todo mundo dizia o gigante, o gigante. Davi dizia: quem é esse incircunciso? Muito bom. Para se levantar contra o exército do Deus vivo. Davi não via ele como gigante. Davi não via ele como grande, como guerreiro, como um fortão. Não, ele falou: quem é esse que não tem aliança? Para se levantar contra... Eu tenho aliança, ele não tem. Então, meu Deus. Quem é que ninguém conseguiu impedir Davi. Então, quem é que pode impedir a gente? A gente mesmo. Amém. Muito bom. A culpa da vitória ou da derrota está na gente. Amém. Pastor, explica um pouquinho o que é essa hipergraça que algumas pessoas têm dito por aí afora. Tem muita gente pregando, irmãos, uma graça que dá o direito de fazer tudo, né? Paulo disse assim: olha só, nós somos salvos pela graça, Cristo nos libertou pela graça, mas nós vamos usar os nossos membros agora para pecar? Acaso Cristo é ministro de pecado? Certamente que não. É forte isso, né? Então, Paulo traz uma palavra. Eu amo o ensino do apóstolo Paulo, porque a gente vê que desde aquele tempo sempre houve uma investida de tirar as pessoas do foco verdadeiro, do evangelho verdadeiro. Falsas doutrinas sempre existiu, como a gente vê hoje. Ministros pregando: você não precisa de uma igreja física, você pode ser pastoreado pela internet, facilidade, você é dono do seu nariz, se você não gostar, fica em casa, e você lê a Bíblia, e você assiste um programa, e você é crente, está tudo certo. Não, irmãos, a Bíblia diz que ele é o nosso Senhor. Se ele é o meu dono, não sou eu mais. Paulo diz o que? Cristo é que vive em mim. Não tem nada a ver comigo mais. Olha a concepção, a ideia do que o apóstolo Paulo tinha, né? Eu não tenho mais como tomar as minhas próprias decisões, porque eu já morri. Olha o que ele fala. Deus. Eu morri com Cristo e é Ele agora que vive em mim. E a vida que eu tenho nele, cara, olha que convicção. Muito então, bom. Tem muito pregador e muita gente hoje, irmãos, principalmente na internet, e eu não estou falando contra a internet, nós estamos aqui usando essa ferramenta, mas tem muita gente hoje pregando: me siga, eu sou seu pastor. Nunca viu a pessoa, como é que vai dizer que é pastor? Ô, Jesus, fala, Deus. Não, porque eu oro por você, eu estou pagando um preço por sua vida. Irmão, quem pagou o preço foi Jesus. Sai Glória dessa. a Deus. Então, não existe pastoreio de longe. É AD. A distância, como o povo está dizendo hoje mesmo, né? Não existe. Mentira, Pastoreio é de perto. Pastoreio é sentar. A Bíblia diz o quê? Não faça como alguns que deixaram de congregar. Muito bom. Muito bom. Então não existe. Mas tem gente hoje pregando isso. Isso é o quê? Essa hipergraça, essa graça que dá o direito da pessoa fazer o que quiser. Não, o seu jeito é que está certo. Vai do seu jeito que está certo. Não, irmão, o jeito é de Deus é que está certo. Talvez o meu jeito esteja errado, mas o de Deus sempre vai estar certo. Amém. Então, isso é a hipergraça que estão pregando hoje, uma graça que é mais libertinagem do que graça. Isso não é graça, isso é uma libertinagem. O reino de Deus tem regras sim. E tem gente pregando uma graça sem regra alguma. Faça o que você quiser, dizime se você quiser, leia a Bíblia se você quiser. Não, irmãos, não é assim não. Amém. Pastor, vamos para um outro extremo. O que acontece com uma pessoa que quer viver apenas a lei? A gente falou sobre essa hipergraça, mas tem pessoas que, eu amo a lei, eu amo o que está escrito. Vou cumprir tudo da Eu quero lei. cumprir a lei, né? Tem pessoas que se vestem como a lei obriga, come o que a lei diz. Qual é o perigo, pastor? O perigo é o seguinte, porque quando alguém está na lei, ela anula todo o sacrifício que Jesus fez. Então, na vida dela, o que Jesus conquistou na cruz não vai funcionar. O que vai funcionar é a lei. E a Bíblia diz que Jesus nos libertou de um império de trevas. Ele nos libertou da maldição da lei. A maldição é o quê? Morte. Se alguém decide viver na lei, vai ter que cumprir
os 640 requisitos que a lei Não diz. são só 10? Não são só 10 mandamentos, são 640. Meu Deus. Então imagine, é muita coisa, irmãos. Aí Muita você vai coisa. ter que ter o quê? Cumprir tudo. E a Bíblia diz hoje que quem é que na lei hoje sacrifica, né? Quem é que porque tem que estar matando animais, fazer sacrifícios, Sim. tem tanta coisa que tem Se que o se fazer. filho fizer algo de errado, Tem que apedrejar, matar, tem que fazer um bocado de coisa que a lei diz para fazer. Então é muito perigoso, porque tem gente querendo viver uma parte, uma parcela da lei. Né? Eu vou fazer as práticas judaicas, vou fazer festa de tabernáculo, vou fazer a arca, vou fazer essas coisas. Mas isso é uma parte, isso são ritos da lei. E a Bíblia diz que Jesus, ele cumpriu toda a lei? Não, mas tudo que estava escrito na lei a respeito dele. Porque Jesus, por exemplo, não guardou o sábado, então ele não cumpriu toda a lei, mas ele cumpriu tudo que estava escrito dele. E agora ele nos substituiu. A lei dizia, se pecar tem que morrer. E ele morreu. Ele nos substituiu e morreu a nossa morte. Mas agora nós estamos em quê? Em Cristo. Amém. Desfrutando Graças do a quê? Deus. Do que Cristo conquistou. Ele fez com que a bênção que foi prometida a Abraão recebeu a promessa, Moisés a lei, Jesus é o cumprimento. Uau. Então, ó, nós estamos aonde? No cumprimento. Para que se eu estou no cumprimento eu vou voltar para a lei ou para a promessa? Meu Deus do céu. É melhor estar aqui onde está se cumprindo. Tem muita gente. Qual é a força que a gente faz no cumprimento? Só recebe. A força é receber. É exercer fé para receber. Aí Paulo chama isso o bom combate da fé. Meu Deus. Muito bom, muito bom. Estamos vivendo o melhor tempo da igreja. Isso mesmo. Seria... Pastor, o chamado ministerial, ele é como se fosse uma progressão. Uma pessoa começa como evangelista e depois passa para pastor, depois profeta, depois apóstolo, no final alto grau. Não existe isso. Não existe essa progressão assim da pessoa estar escolhendo. Não, agora eu fui levantado como, sei lá, como um obreiro, como um diácono na igreja. Eu vou me esforçar agora para que eu possa estar capacitado para ser reconhecido como pastor. Isso é lei. A lei, o homem se esforça para conquistar. A graça, Deus chama. Muito bom. É Deus que chama. Muito bom. A graça, a gente reconhece o chamado e agora a gente vai precisar ser treinado, né, para esse chamado. Sim. Mas o chamado não é quando alguém está com 30 anos na igreja. A Bíblia diz que é no ventre da mãe. Muito bom. Deus chama no ventre, antes da gente nascer. Né? Então, o chamado não tem nada a ver com a gente estar lutando para conquistar alguma coisa ou para mostrar para as pessoas que a gente é bom o suficiente para que a gente chegue àquele cargo ali. Muito bom. E nesse chamado que o senhor falou, o chamado desde o ventre da mãe, uma pessoa pode perder o seu chamado por não... O cemitério é cheio de pastores que nunca pastorearam. Está no cemitério uma classe de apóstolos que nunca foi enviado para nada. Meu Deus. Está no cemitério evangelistas que tinham poder para curar pessoas e nunca curaram ninguém. Então alguém pode, mesmo com chamado e tudo, levar isso com ele para a morte e não cumprir nada, não liberar nada desse Meu poder Deus do que céu. Deus o capacitou para derramar Meu na terra. Deus. Isso Pode é ser sério. anulado. A Bíblia diz, Paulo diz assim, não anulem a graça. Então a graça pode ser anulada. Meu O Deus chamado do céu. também pode ser. É irrevogável. Deus não se arrepende de ter chamado, mas a gente pode anular esse chamado. Meu Deus. Falando sobre chamado, pastor, quando saber que é a hora certa de entrar no chamado? Eu acredito que a gente nunca sabe muito isso. A gente vai entrando. Quando a gente vê, a gente já está com o pé lá. Aí parece que a gente fala assim, eita, já botei um pé, agora não tem Agora mais já jeito. foi. Agora. Aí quando a gente vê, a gente fala, rapaz, eu já caminhei um tanto que não dá mais para voltar. Então, assim, a gente não sabe muito isso. Isso é uma coisa muito pessoal de cada pessoa, né? Muito bom. É muito... pessoal de cada pessoa é massa, mas é muito particular mesmo. Particular. Porque com cada um funciona de um jeito. Tem gente que já entra mais novo, tem gente que passa um tempo ainda dividindo o chamado com alguma tarefa no secular para poder sustentar a casa. E é necessário esse equilíbrio de entender mesmo para não deixar faltar coisas para a família. Tem gente que entra no chamado de vez e Deus não chamou ainda para isso. E aí faz com que a família passe por privação
coração. E aí pessoas a família começa a ficar até com raiva de Deus, que Deus chamou e não está provendo. Então, tem que ter muito equilíbrio para fazer as coisas com bastante segurança e com certeza de cada fase em que Muito Deus bom. requer da gente. Amém. Pastor, eu não tenho vontade de ministrar a palavra, mas eu tenho algo poderoso, tenho algo para realizar. Em que na igreja eu posso me envolver? Naquilo que arde no seu coração. Você está Muito dizendo que não tem vontade de ministrar a palavra, mas tem algo poderoso para liberar. O que seria esse algo poderoso, né? Talvez aquilo que está ardendo no seu coração. Eu tenho algo poderoso, eu gostaria de ir nos hospitais, talvez seja essa a Muito tarefa. Eu gostaria de visitar os presos, talvez seja isso. Eu gostaria de fazer obras sociais, fazer sopa, dar roupa, não sei o que seria. Isso que arde no seu coração tem a ver com o seu chamado. Porque eu sei que a gente tem a ilusão de achar que as pessoas mais importantes na igreja são aquelas que pregam a palavra. Para Deus não é, irmãos. Para Deus é a obediência daquilo que Ele nos chamou para fazer. Então, aquilo que arde no seu coração tem a ver com o chamado de Deus na sua vida. Muito bom. Amém. Estamos chegando ao fim, né? Vamos Meu aí Deus, agora. passou rápido. Meu Deus, hoje foi rápido. Que bênção. As pessoas participaram bastante, né? Então, vamos ver aí agora o ganhador, a ganhadora de hoje. Meu Deus do céu. Vamos lá, que Vamos os lá, Apolo tambores. Miranda. Apolo Miranda. Lucy Hatz. Luciaura Hatz. Rapaz, não acredito não. Você errando o nome de Luciaura. Tu trabalhou com ela uns 30 anos na rádio. Parabéns, Lucy. Como é o nome da mulher? Lucy? Hatz. Eu espero que seja Luciaura irmã Hatz. Luciaura. É Luciaura Hatz! Parabéns, minha irmã. Parabéns, mulher de Deus! Será ganhou esse livro, Diz né? que estava ministrando aqui essa semana aqui em Catuva, Que na igreja. bênção. Muito Ela bom. ungida, essa Glória a ungida. Deus. A Luciaura é Ungida. bênção de Deus. Amém, que bênção, que bênção. Amém. Gente, considerações finais, muito obrigado por estar conosco, né? Pra gente é maravilhoso estar aqui com vocês, poder responder perguntas, e sempre que tiver dúvidas, puxa, eu lembrei de algo aqui, manda lá no nosso direct no Instagram, manda nas nossas redes sociais, o nosso pastor tem Instagram, eu até pedi para no próximo programa já colocar aí os arrobas, tá certo? Mas Amém. manda a sua pergunta. A nossa intenção aqui é esclarecer dúvidas, né? Se a Bíblia diz que o povo de Deus sofre por falta de conhecer as coisas, estamos aqui para um canal de Deus e para sua vida, Amém. para Muito esclarecer o máximo de perguntas possível para que você possa ter uma vida de sucesso. Quero te convidar para estar conosco, nossos cultos terça-feira. Hoje tivemos culto de oração às 19 horas. Quinta-feira, quinta top, às 19 horas. E domingo temos Escola Bíblica Dominical às 10 horas da manhã. E à noite temos o nosso culto de celebração. Você não pode perder, tá certo? Para mais informações, procura a gente nas nossas redes sociais, Igreja Verbo da Vida Pojuca, Instagram, Face e YouTube. Aleluia. E você que participou da nossa live, compartilha com seus amigos, curte também a nossa live e não deixe de estar compartilhando coisas boas com as pessoas para que elas sejam edificadas, assim como você foi edificado hoje. Amém. Cuida da sua família, é sempre bom, né? A gente entender, a Bíblia diz que aquele que não tem cuidado dos seus, principalmente os da sua casa, negou a fé e é pior do que o incrédulo. Então, cuida da sua família, seja feliz, se alimente com a palavra de Deus, se relacione com Deus todos os dias. Isso é importante, irmãos, uma vida de devoção, né? Um devocional, onde a gente Amém. aprende a ter um padrão de orar, de buscar, de ler, de buscar a Deus, não porque a gente vai pregar para outras pessoas, mas buscar a Deus para viver aquilo que Deus tem para nossas vidas. Fica na graça, na paz. Amém. Até semana que vem. Deus te ama e a gente também ama você. Aleluia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.